Bom sábado, irmãos. Que Deus nos abençoe e nos conduza nessa manhã. Amém? Eu estava lembrando aqui, o Divaldo não está aqui hoje? Está pregando, né? Estou lembrando aqui que sempre que nós temos alguma reunião fora da igreja, treinamentos, essas coisas, ele sempre fala uma coisa que me chama a atenção, né? Que a igreja investe muito nas pessoas, em treinamento, em formação, em conhecimento. E é uma pena quando as pessoas não retribuem a igreja. Em que sentido? Se você, recebeu um treinamento, participou de um treinamento, participou de uma reunião, e muitas vezes, subsidiado pela igreja, que a maioria das vezes acontece, qual seria a nossa retribuição? Distribuir esse conhecimento, chegar aqui e compartilhar esse conhecimento. Acontece muito com treinamentos de diretores de departamentos, com ancianato, com diaconato. E qual seria o normal? Qual seria a reação nossa? Vir para cá e compartilhar, multiplicar esse conhecimento. Às vezes não acontece. É claro que não precisa ser uma pregação, porque se você é um diretor de departamento, o que você faz com o conhecimento que você adquiriu? Você reúne o seu departamento e multiplica o conhecimento, faz um pequeno grupo, pode ser um sermão também, pode ser várias formas. O importante é não deixar esse conhecimento morrer. E por que eu estou dizendo isso? Porque o sermão dessa manhã nasceu justamente disso, de uma das várias reuniões que eu já participei. E aí eu quero compartilhar com os irmãos aqui hoje um pouco desse conhecimento que a gente adquire em outros locais. Isso é importante. Então fica a dica aqui. Participou de um treinamento, reúne a sua equipe e dissemina esse conhecimento. Ou se não, é um outro tipo de treinamento, é um conhecimento espiritual, no pequeno grupo participe, na escola sabatina, compartilhe isso. Isso é importante, irmãos. Vamos compartilhar o conhecimento. E uma questão que foi levantada num desses encontros seria a seguinte: qual é a definição de discípulo? Qual é a definição de discípulo, irmãos? Alguém tem uma ideia? O que é um discípulo? Alguém que ensina? Alguém que segue? Alguém é capaz de me dar um versículo, então, para confirmar essa posição? Por isso que é importante, Vamos falar, mas algum versículo que porventura, você tem uma definição de discípulo, mas qual versículo que corrobora com essa versão? Oi? Mateus 28:19, E de fazer discípulos. Mas tem uma definição que eu gostaria de partilhar com os irmãos. Está em João. Abram suas Bíblias no livro de João, no capítulo 8. Definição de discípulo que temos aqui. João 8:31. Diz o seguinte: Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vós permanecedes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Então, uma característica principal do discípulo é permanecer na palavra. Mais do que crer, que vai além do que crer. Ele disse para os judeus que haviam crido nele: tudo bem, vocês creram em mim, mas tem que ir além do crer. Então, aquele que crer e permanecer na palavra, este é meu discípulo. Olha que interessante, irmãos. Nós não temos que apenas crer. Eu sei que todos aqui creem em Jesus, mas nós temos que permanecer na palavra. Amar essa palavra, praticar essa palavra, permanecer na palavra para ser considerado discípulos de Deus.
Aí sim entra o que a Beth falou em Mateus 28. Abre em Mateus 28. Que é o versículo famoso do grande comissionamento. Mateus 28. Verso 19 e 20. Diz o seguinte: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Amém. E aqui então, fazer discípulos e ensiná-los a guardar. Então, o discípulo faz discípulos, que ensina a guardar, ensina a crer em Deus, ensina a guardar. Mas a pergunta, irmãos, e aqui nós vemos, antes de ir para a pergunta, nós vemos que há uma diferença entre discípulo e ser membro. Né? Já ouviram várias coisas sobre isso. Né? O membro, muitas vezes ele fica acomodado. Ele vem para a igreja para assistir a um programa, ou fazer um programa. E nós estamos vendo aqui que discípulo ele vai além, ele ensina, ele guarda, ele permanece na palavra. Então quando nós vimos para a igreja, nós vimos para aprender e para ensinar, não para ser divertidos. Aqui não é um auditório, aqui não é um programa de TV onde as pessoas vêm para ter entretenimento. Nós viemos aqui para adorar nosso Deus, para estar com Deus. É por isso que é importante a reverência na casa de Deus. Porque sem a reverência nós não entramos em contato com Deus. Então tenha sempre em mente isso. Você vem para a igreja para encontrar com Deus. É claro que nós encontramos com nossos amigos aqui, temos prazer nisso. Mas o primeiro encontro que você tem que ter aqui é com Deus. E com a sua palavra. Porque se você não encontrar com a palavra de Deus, você não vai conhecê-la. E se você não conhecer essa palavra, você não vai colocar em prática. E muito menos permanecer nela. Aí você apenas se torna um discípulo. Um discípulo não, um membro. E banco de igreja não salva ninguém, irmãos. A salvação está somente em Cristo. E na prática da sua palavra, em viver a sua palavra e na comunhão com Ele. Então estar no banco da igreja não é salvação. Mas voltando aqui para o discipulado. Temos que ensinar. A questão é, o que devemos ensinar? Irmãos, essa é a questão. Porque nós falamos de maneira genérica aqui. O discípulo ensina. O discípulo permanece na palavra. Mas o que devemos ensinar? Agora presta atenção. Muitas vezes podemos falar, vamos ensinar sobre o sábado, vamos ensinar sobre a lei. Sim, devemos ensinar. Vamos ensinar as doutrinas, sim. Mas quando você se depara com uma pessoa que não crê em Deus, com uma pessoa que é ateu, vai adiantar falar de doutrinas para ela? Vai adiantar falar de sábado para ela? Então, quer dizer, esse ensinamento tem que ir além. Qual era a mensagem central de Cristo, irmãos? Qual era a mensagem central de Cristo? Sabe qual era a mensagem de Cristo central? O reino de Deus. Vai além das doutrinas, vai além da salvação. É o reino de Deus e a sua restauração. E aí vocês vão entender como essa mensagem do reino, ela é poderosa ao ponto de alcançar corações que não creem ainda. Então vamos ver, agora eu vou mostrar para vocês aqui que nós nunca paramos só pensar nessa questão. Eu não tinha parado para pensar nessa questão. A mensagem central de Cristo era o reino de Deus. Mais que doutrinas, mais que a própria obediência, mais que tudo, a mensagem central de Cristo era o reino de Deus. E a ficha começa a cair em Mateus. Abram em Mateus no capítulo 4, por favor.
Lá no verso 8, isso. No verso 8, deixa eu ver isso. Vamos lá. Satanás está aqui tentando a Jesus. Ele levou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Ele disse: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Olha que interessante aqui. Satanás tenta a Cristo com a questão do reino. De onde Satanás tirou essa ideia de que seria uma tentação para Cristo oferecer um reino para ele? É porque ele sabia que Cristo estava vindo para esse mundo restaurar o reino de Deus que havia sido perdido. E nós, irmãos, somos exilados do reino. Quando Adão e Eva pecam, eles são colocados à parte, eles são expulsos do jardim, a terra é isolada, nós estamos exilados do reino, nós somos peregrinos nessa terra. Então Cristo vem restaurar o reino de Deus na terra. Aí Satanás, em outras palavras, diz: não perca o seu tempo com isso. Não perca o seu tempo com isso. Está vendo todos esses reinos aqui? Eu te dou, escolha um, escolha todos, eu te dou. Não precisa perder seu tempo com isso. Porque Satanás sabia que a missão de Cristo era restaurar o reino de Deus nessa terra. O capítulo 5 de Mateus também tem algumas passagens que começam a mostrar essa questão. Olha o verso 3. 5:3. Bem-aventurados os que choram. Não, é o 3. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Olha o verso 10. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Olha aqui também o capítulo 4, voltando, verso 17. Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Olha que interessante, Cristo falando sobre o reino. Quando ele ensina a oração, no capítulo 6, a oração do Pai Nosso, né, a oração modelo, mencionaram também a questão do reino. Você vê aqui no capítulo 6, no verso 10. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Você vê que na própria oração modelo, uma das petições principais é a vinda do reino. Cristo colocou na oração modelo e fez questão de colocar na oração modelo o pedido do reino. E outra coisa que chama atenção também, quando você vê o ladrão na cruz, quando ele olha para Cristo, ele diz o seguinte: lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E por que o ladrão lembrou disso, irmãos? O ladrão não tomou contato com Cristo naquele momento. Ele já tinha ouvido Cristo pregar de várias vezes, vários momentos, né? É naquele local ali que ele realmente se entrega, que ele realmente se converte a Cristo. E qual é a parte da pregação que ele lembra de Jesus? Do reino. Era justamente essa mensagem central de Cristo, o reino de Deus. E querido, nós precisamos aprender mais sobre o reino, precisamos viver o reino para poder pregar disso, para atrair as pessoas. Porque quais são as boas novas do reino? O que vai ter no reino do céu, irmãos? Vai ter o quê? O perdão, vai ter a paz, vai ter a harmonia, né? Vai ter o amor ao próximo. E são coisas que nós podemos viver aqui nessa terra, irmãos. Ou não é possível viver em harmonia com os homens? Ou não é possível viver em paz com o teu semelhante? Mesmo que os outros façam guerra, não estou dizendo que isso vai ser feito no mundo inteiro. Mas o cristão,
Ele pode amar o seu semelhante, ele pode estar em paz com o seu semelhante. Ele pode fazer o bem ao seu semelhante. Ele pode viver os princípios do reino aqui, nessa terra. E quando você começa a partir a pregação do evangelho nesse sentido, você fala para aquela pessoa que não conhece a Deus, aquela pessoa que não crê em Deus, e fala sobre o seu reino. O que tem no reino? Você não está prometendo para o camarada uma coisa futura. Muitas pessoas não querem, eu quero agora. Né? Ah não, quando Cristo voltar. É claro, vamos continuar pregando sobre a volta de Cristo. Vamos continuar pregando sobre os seus sinais. Mas aquele que não crê não está interessado na volta de Cristo. Ele quer algo mais palpável. O que nós temos de palpável hoje para dar ao mundo, irmãos? O reino de Deus. Quando Cristo veio, Ele trouxe consigo o reino de Deus. Então nós começamos a viver nessa terra já a vida eterna, irmãos. Nós estamos vivendo a vida eterna já. Porque o cristão, ele não morre. Ele vai adormecer apenas. Não é isso que está escrito? Aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. Então aquele cristão fiel, o que acontece? Ele não vai morrer, ele já está vivendo a vida eterna. Mesmo que ele entre no sono, ele não vai provar da morte eterna. Então, de certa maneira, irmãos, já estamos vivendo a nossa vida eterna aqui. Somente aqueles que se desgarrarem, aqueles que desistirem, aqueles que não perseverarem até o fim, esse sim, infelizmente, né, terá perdido a vida eterna. Então nós temos que pregar Cristo e o seu reino. Mostrar que é possível viver o reino de Deus aqui, os seus princípios aqui. A sua lei, aí sim, a lei de Deus faz sentido nesse contexto. Aí quando você prega a harmonia desse reino, quando você prega a música desse reino, quando você prega o viver desse reino, aí você pode pregar também a lei desse reino. Abre Mateus capítulo 5, por favor. Mateus capítulo 5, verso 17. Diz o seguinte, Mateus capítulo 5, o verso 17. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um desses mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não excederem muito dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Aí sim, nesse contexto, você começa a pregar o quê? A lei que está nos céus. E tanto é que o reino já está presente, porque ele fala no contexto presente. Né? Se aquele ensinar, se você ensinar de maneira tosca, se você não ensinar, se você não obedecer essa lei, você é considerado o mínimo no reino dos céus. Agora, se você vive essa lei, se você permanece nessa palavra, se você prega, se você ensina, você é considerado grande no reino dos céus. E aí vem o nosso trabalho, irmãos, de conhecer essa mensagem, de estudar essa mensagem, para que a gente possa pregar com autoridade, para que possamos ser grandes. A nossa justiça, ela tem que exceder a dos fariseus, a dos escribas, que é uma justiça de hipocrisia. Era uma piedade apenas exterior, para ser admirada por homens. E essa não é a ideia do evangelho. A ideia nossa não é viver um evangelho de aparência, apenas para receber tapinhas nas costas do pastor, do ancião, dos membros de igreja. Diz, olha como fulano, né, ele é um bom cristão. Não. A palavra de Deus,
ela é ação, irmãos. Mesmo que você não saiba pregar, já falei isso aqui várias vezes, irmãos. Eu não sei pregar, eu não sei dar estudo bíblico, eu não consigo dirigir um pequeno grupo, não tem problema. Se você for fiel a essa palavra, se você viver a sua vida de acordo com as normas de Deus, a sua vida será uma pregação. As pessoas serão atraídas a Deus através do seu testemunho. Porque elas verão você diferente. Você está num trabalho, de repente tem uma situação estressante, uma situação onde as pessoas estão até murmurando, falando mal, até, dizer assim, xingando. E você não, você reage de maneira serena. Peraí, mas como que essa pessoa consegue manter a calma numa situação dessa? Hoje na classe a gente está falando com jovens até a questão da morte, que muitas vezes as pessoas, quando nos veem reagindo na morte de uma maneira diferente, porque nós cremos em Deus, sabemos que a morte chama atenção. Vai no mundo, vai no velório do mundo. Pessoas que não creem em Deus, para você ver como que é. Desesperador. Pessoas querem se jogar dentro do caixão, chorando, rasgando a roupa, outras desmaiam, tem que ser socorridas. Por quê? Não tem esperança. Agora, quando essa mesma pessoa vai no velório de um ente querido seu e vê como você reage, vê a sua segurança, vê a sua firmeza, não que você não esteja triste, mas você tem confiança, sabe quem você crê. Ela falou, não, eu quero isso para mim. Eu quero essa segurança para mim, eu quero ter essa energia, eu quero ter essa força. Da onde que vem essa força? Entendeu? Aí você atrai as pessoas para Deus. Mesmo sem abrir a sua boca. Quando Deus age em você, age no seu viver, isso é uma pregação, irmãos. Mas isso só é possível se você permanecer na palavra, como nós vimos lá em João 8,31. Se você permanece na palavra, é possível. E permanecer na palavra o que é? Estudar a palavra e praticar a palavra. E ensinar, porque nós somos discípulos. Então temos que ensinar também. Mas primeiro você prega o quê? O reino. E o seu rei. O nosso rei. Isso que fazemos. Aí você prega como é bom viver nesse reino. O que esse reino tem de bom. E que esse reino pode ser vivido aqui. E a pessoa está vendo isso na sua vida. Ele vê como você é alegre. Ele vê que é possível, irmão, ser feliz. É possível ser divertido, sem precisar falar palavrões. Sem precisar fazer piadas de duplo sentido. Podemos nos alegrar. Podemos nos alegrar sem precisar fazer embaladas, sem precisar ir num happy hour e encher a cara. Quando ela olha para você, puxa vida, essa pessoa consegue ser feliz sem se intoxicar, sem sensualizar. Como que é possível? Eu quero isso para mim também. Porque até hoje eu pensava que para ser feliz eu tinha que beber, eu tinha que sair com mulheres ou homens, quantos fossem. Precisaria contar piadas de duplo sentido para ser popular. Mas essa pessoa está mostrando que não. É possível ser feliz tendo ações diferentes. Aí você se torna um discípulo. As suas ações falam mais alto que as suas palavras, irmãos. E é claro, as suas ações vão te forçar a falar. Porque as pessoas vão te perguntar. Aí sim as palavras vão ter poder. E não se preocupe com o que falar. A promessa de Deus é que o Espírito Santo colocará as palavras em nossas bocas. Então não se preocupe, irmãos. A sua preocupação é, viva essa palavra. Viva esse reino agora, irmãos. Viva a sua música, viva a sua comida, viva a sua roupa. É por isso que nós devemos ser contra, irmãos, a invasão dos costumes do mundo dentro da nossa igreja. Nós não temos que atrair os jovens com as músicas que estão lá fora. Porque isso eles já têm lá fora. Eu tenho que mostrar para eles que aqui tem algo que é diferente e é bom. Por que eu tenho que oferecer mais do mesmo? Por que nossas músicas têm que se assemelhar com as músicas do mundo? Por que nossas roupas têm que se assemelhar com as roupas do mundo? Por que a nossa comida tem que ser semelhante ao do mundo? Não. Nós temos que vestir, comer, beber e se comportar como membros do reino de Deus, irmãos. Para que as pessoas queiram fazer parte desse reino.
Até os homens são assim, irmão. Se você quiser tirar a cidadania de um outro país, você tem, por exemplo, a cidadania americana. Você está lá nos Estados Unidos, você quer se tornar cidadão americano. Você tem que estudar a história americana. Você tem que estudar a lei americana e jurar cumprir as suas leis. Por que deveria ser diferente com Deus? Com Deus não, o Deus que tem que ser de qualquer jeito. Tem que ir lá, Deus tem que me aceitar do jeito que eu sou. Do jeito que eu gosto, do jeito que eu visto, que eu como, do jeito que eu estou aqui, tem que ir para o céu. Não. Se para mudar de país, eu preciso jurar ser fiel à lei daquele país, conhecer a história daquele país, para ser cidadão ali, por que no céu tem que ser diferente? Então, se alguém quer ser cidadão do reino de Deus, tem que conhecer suas leis. Tem que conhecer seu costume, sua cultura, para poder fazer parte daquele lugar. Porque quando a pessoa muda de país, ela muda porque ela quer uma vida melhor, porque ela admira aquela cultura daquele povo. Nós temos ensinado a cultura do reino de Deus ao mundo. Temos vivido essa cultura em nossas vidas. Fazendo assim, irmãos, pregando esse reino, vivendo esse reino, nós vamos acelerar mais, né, a vida do nosso rei. Porque o reino já começou, isso é verdade. É claro que não na forma ainda imaginada por Deus, porque ainda vivemos num mundo de pecado, estamos sujeitos ao pecado e podemos cair em pecado. Mas o reino já está presente. E nós cremos que em breve ele será instaurado e restaurado totalmente nessa terra. Como está lá no Daniel, no capítulo 2, a porção final, né, a pedra. O que aquela pedra representa? Não é o reino? O reino de Deus que vem botar fim à história desse mundo e tomar o lugar. Né, quando a pedra vem e destrói a estátua, que representa os reinos terrestres, ela cresce e toma toda a terra. E esse reino é o reino eterno de Deus. É por isso que o evangelho, irmãos, é o evangelho eterno. Não é qualquer evangelho, irmãos. É outra coisa que eu gosto de bater a tecla aqui. Você não pertence a mais uma igreja. Isso aqui não é mais uma igreja entre milhares, irmãos. Nós somos um povo especial. E eu digo isso não para orgulho nosso, para mostrar a responsabilidade que temos. Nós somos o único povo que conhece o evangelho eterno, que conhece a lei de Deus, que conhece o reino de Deus. Então nós temos que pregar isso ao mundo. Somos o remanescente fiel de Deus que está na Bíblia. Então nós somos especiais nesse sentido. Nós temos perdido a identidade, o nosso jovem tem perdido a identidade. Por que o jovem vai embora da igreja? Porque ele acha que pode servir a Deus em qualquer lugar. Ah não, vou para a igreja falando de tal, porque lá é mais liberal, lá eu posso fazer isso, posso ouvir aquilo, posso fazer não sei o quê. Por quê? Na cabeça dele, servir a Deus em qualquer igreja, tanto faz. Isso não é verdade. Só existe uma maneira de servir a Deus, e a maneira correta é a maneira que Ele deseja ser servido, irmãos. O homem que inventou diversos caminhos, o homem que inventou várias formas de servir a Deus. E isso é natural da nossa época que vivemos, né? Do relativismo, do pós-modernismo. Tudo pode ser verdadeiro, tudo é bom, tudo é relativo. Então você tem a sua verdade, eu tenho a minha, todo mundo tem a sua verdade, então é todo mundo feliz. E isso não é verdade. A verdade é apenas uma. Não temos que ter medo de pregar isso, não temos que ter medo de viver isso, irmãos. Falta isso no mundo aí fora. Quando as pessoas veem em você o reino, quando as pessoas veem em você uma pessoa diferente, quando as pessoas veem em você a segurança do que você crê. Pedro fala, nós devemos saber da razão de nossa fé. Então quando você pregar com segurança, com firmeza, isso vai chamar a atenção. É óbvio que nem todos aceitarão, porque tem a livre-arbítrio, tem a questão de
e a pessoa não querer mesmo, mas aqueles que estão procurando por algo, aqueles que querem a verdade, vão encontrar em você um arauto da verdade, irmãos. E é isso que nós somos, arautos da verdade. Nós somos embaixadores de Deus nessa terra. Nós não pertencemos a esse mundo, irmãos. Enfie isso na cabeça de vocês uma vez por todas. Nós não somos daqui. O nosso lar não é aqui, irmãos. Nosso lar é no céu, junto de Deus. O nosso lar só vai ser aqui quando Cristo voltar e implantar o seu reino aqui. Aí o nosso lar vai ser aqui, irmãos. Enquanto o nosso reino for coroado, o nosso lar não é aqui. Nós somos passageiros aqui, irmãos. Mas para isso temos que deixar de ser membros e ser o que? Discípulos. Temos que permanecer na palavra, temos que pregar a palavra, temos que viver essa palavra, irmãos. Nós temos sido seduzidos pelo mundo, como Satanás fez com Cristo. Olha esses reinos, tudo é meu e tudo eu te dou, se prostrado me adorares. Ele fala para vocês, para que esperar um reino? Eu posso te dar o reino agora. Só que nós já esquecemos que Deus já nos deu o reino agora. O reino de Deus já está implantado. Só que na nossa mente o reino de Deus está lá na frente. É por isso que somos seduzidos por Satanás. Ele vem e nos mostra as delícias do mundo. E somos seduzidos, irmãos. O nosso tempo é gasto de várias formas, menos com Deus. Muitas vezes falamos, não temos tempo para estudar, não temos tempo para ler, não temos tempo para orar. Isso não é verdade, irmãos. Isso não é verdade. O tempo é uma questão de prioridade. Quando você prioriza algo, você consegue o seu tempo. Aquele que diz que não tem tempo para orar, vai na rede social dele, você vê. Todas as postagens de Facebook, de WhatsApp, Instagram, não sei o que mais, está lá em dia. Por quê? Arranjou tempo para aquilo. Porque aquilo, no contexto dele, é o mais importante, então arranjou tempo. Quando você prioriza, quando você coloca em primeiro lugar, você arranja tempo, irmãos. Aqueles que gostam de novela, tem tempo para assistir novela. Aqueles que gostam de séries e TVs, tem tempo para assistir isso. Mesmo que não durma a noite, mesmo que perca a noite de sono, mas ele arranja tempo para assistir. O tempo é uma questão de prioridade, irmãos. Quando a palavra de Deus for prioridade na sua vida, quando a oração for prioridade na sua vida, você vai ter tempo para Deus. E eu digo, você não vai se arrepender, irmãos. Arranje tempo. Coloque Deus em primeiro lugar. Coloque as demais coisas em segundo plano. Você vai ter tempo para Deus e não vai se arrepender e vai dizer, puxa vida, como pude ver tanto tempo longe de Deus. Quando você sentiu o prazer de Deus agindo em sua mente. Quando você sentiu o prazer de Deus agindo no coração de outra pessoa através de você, irmãos, não tem valor isso. Quando você percebe que a vida de alguém foi transformada através do seu testemunho, ou através da sua palavra, ou através apenas do seu ombro amigo. Não tem preço isso, irmãos. Mas isso só vai acontecer se você quiser, se você permitir. Por isso, agora é a hora, irmãos. Não é amanhã ou depois. Os dias estão ficando difíceis, os tempos estão ficando difíceis, as profecias estão se cumprindo e muitos estão deixando para se preparar na hora da batalha. O soldado já vai pronto para a batalha. O soldado não se prepara no campo de batalha. Agora é a hora, irmãos. Estudem mais, orem mais, busquem mais a Deus, estudem no seu reino. Para que sejamos felizes, para que possamos fazer outras pessoas felizes e para que possamos trazer o nosso Senhor mais cedo para essa terra. Amém, queridos? Que Deus abençoe a todos nessa manhã e nos fortaleça. Se não tiver, vai ter o último hino, Márcio, aqui? Não? Vai? Vai ter mais um hino com os desbravadores? Então eu gostaria de chamar os desbravadores aqui para cantar
o hino final. Posso ver no arco-íris ou no vento a soprar, numa flor que desabrocha. Posso ver que existe um Deus a nos amar, no pequeno grão de areia ou na estrela lá no céu. Toda a criação revela o amor do Criador. Não importa onde for, vou testemunhar do amor. Como toda a natureza, erguerei o meu louvor, vivendo pra servir, dando glórias ao Senhor. Enquanto eu viver, vou testemunhar do amor. Hoje o mundo vive em dor, pois a Deus abandonou. Este mundo se destrói buscando encontrar o amor. Mas um gesto de bondade pode ser a solução. Traz ao mundo a esperança que em Jesus há salvação. Não importa onde for, vou testemunhar do amor. Como toda a natureza, erguerei o meu louvor, vivendo pra servir, dando glórias ao Senhor. Vou testemunhar do amor. Vou testemunhar do amor. Amém. Vamos ficar em pé e vamos fazer oração. Senhor Deus, querido Pai, te damos graças, Senhor, te agradecemos do fundo do nosso coração pelo teu amor, pela tua misericórdia, pelo teu reino que está entre nós, ó Pai. Ó Senhor, que o teu Santo Espírito nos ajude a viver como um cidadão desse reino, ó Pai. Que o mundo possa ver em nós algo de ti, ó Pai. Que nós possamos ser aquele sinal que conduz a ti, ó Senhor Deus, que as pessoas queiram ver em nós, através de nós chegar a ti, ó Senhor Deus. E que nós, ó Pai, possamos viver, permanecer e pregar a tua palavra, ó Senhor. Seja conosco sempre, nos protegendo, nos guiando, nos guardando, nos dando a paciência necessária, ó Pai, para sermos fiéis até o fim, Senhor Deus. Isso nós te pedimos e te agradecemos, no nome santo do Senhor Jesus. Amém, Pai. Ao sair deste santo lugar,
está nas mãos do meu Salvador.